Salve nação consumerista, nação de previdenciaristas também. Você que tem interesse no assunto. Meu nome é Elder Leite, o seu anfitrião, e você está no Reclame Já, o canal do consumidor, para falar sobre o quê? Direito previdenciário e em vários aspectos. Dicas, instruções, normativas, como proceder, como requerer um benefício, em que situações você deve se requerer, pode requerer esse benefício, como se comportar quando o benefício for rejeitado, não houver o enquadramento, documentação necessária. É o básico que você precisa para bater as portas da Previdência Pública Brasileira, o INSS, e pleitear o seu benefício. E para falar a respeito, duas convidadas super qualificadas, Kelly Luiza e Fernanda Pimenta. Seja bem-vinda. Kelly Luiza não é a primeira vez, já quebrou o gelo comigo várias vezes, mas dessa vez, essa parceria do canal do consumidor com o seu escritório também. Bem-vinda. Obrigada, doutor Elder, mais uma vez. Falando agora de direito previdenciário com a doutora Fernanda. É uma honra. E falar de direito previdenciário é falar do futuro. Futuro não improvisado, mas planejado. Significa que falaremos sobre planejamento previdenciário, que é algo também que você que está nos assistindo, deve já parar para pesquisar e pensar a respeito. Planejamento previdenciário não é só pegar o carnezinho de qualquer jeito e anotar um código qualquer e sair pagando qualquer valor. Vai dar erro. E também, seja bem-vinda a doutora Fernanda Pimenta, pela segunda vez aqui no canal do Consumidor, mas nessa parceria aqui. Hoje o programa é de vocês, né? A parceria do Reclame Já, hospedando aqui o seu conteúdo, mais parceria com o seu escritório, Fernanda Pimenta Advocacia. Bem-vinda. Bem-vindo, né? Eu estou aqui pela segunda vez, à frente, compartilhando essa mesa. Eu agradeço demais, Elder, doutora Kelly. Você gostou da outra vez? Da outra, gostei, fez um sucesso, não foi? Inclusive, está aqui na nossa playlist, se você quiser assistir, reprisar, está aqui na playlist de podcast a participação da Fernanda Pimenta, na primeira participação dela. Hoje é a segunda e teremos mais, porque o canal está aberto ao conhecimento e nós queremos isso mesmo, atender bem o cliente, falar orientar, trazer, né? As isso. atualizações necessárias, e é para isso, o conteúdo é nosso. Então eu já começo contigo, doutora Fernanda, para falar um pouquinho aqui já do primeiro assunto, tem a questão do Zika vírus, né? Depois da pandemia ali, de 2019, 2020 para cá, muita ocorrência relacionada a isso. E a família, né? A pessoa, a criança que às vezes está acometida desse tipo de enfermidade, etc. O primeiro passo da mãe ou do responsável legal para bater as portas da Previdência quando se depara com esse tipo de problema, né? A pessoa está com Zika vírus, ela tem direito a algum tipo de cobertura especial à doença, né? Então, vamos começar. Vamos por etapas aí, só para posicionar o nosso público, né? Isso, nós estamos falando de uma lei atual, que foi agora de 2 de julho de 2025, a Lei 15.156, é uma lei federal e ela não trabalha, na verdade, com o vírus Zika, tá? Para não amarrar, né? Tá aberto. É uma concessão, porque o que acontece? Eu gosto de trabalhar muito a história do porquê foi criada essa lei. Vamos posicionar o contexto, então. O contexto da criação dessa lei que traz mais um benefício para quem é cometido desse tipo de doença, incluindo o Zika vírus. Isso. São doenças congênitas, né? A gente fala que é a síndrome congênita do Zika vírus, né? Começaram lá em 2015, o Ministério da Saúde começou a ficar preocupado com o grande volume de crianças que nasciam com problemas de hidrocefalia, com microcefalia, e aí começaram a mapear o porquê do desenvolvimento dessas crianças e o aumento dessas crianças, o porquê do nascimento e do volume de mães que estavam procurando os hospitais e trazendo essas crianças com problemas congênitos, principalmente microcefalia e hidrocefalia. Nesse caso, se chegou à conclusão que estava tendo uma relação de algo que é ocasionado, ou seja, do meio que essas mães estavam vivenciando, que estava ocasionando uma
um O problema de saúde. O meio que você diz, o Isso, ambiente doméstico, né? O lugar que elas moravam. Que estava proporcionando aí o desenvolvimento, né, na hora que elas estavam grávidas, de nascer essa quantidade de crianças. E o estudo foi ampliado e se descobriram que, à época, estava tendo uma epidemia trazido pelo Zika vírus, que é uma dos vírus do mosquito, né? Do Aedes aegypti, é o mesmo ou não? Isso, Mesmo transmissor? Isso, é o mesmo transmissor, né? Que vem a dengue, o Zika vírus e o chikungunya, tá? Essa eu sei o que é. Isso, exatamente. Quando eles começaram a estudar essa questão, porque começaram a levantar, mas quando estava grávida, não, eu tive uma indisposição. Ah, não, eu estava grávida, eu tive Zika vírus. Não, eu estava grávida, eu passei muito mal, estava doente. E aí eles começaram a relacionar essa má formação do feto, na época da gravidez, com o meio que elas estavam vivenciando, que poderia ser, então, o vírus, o mosquito, né? A causa. Isso, a causa no desenvolvimento. Quando eles viram isso, já estava em epidemia, demorou muito a chegar nessa conclusão, nasceram muitas crianças com problemas, principalmente em lugares mais afetados com o mosquito. E aí, quando fizeram todo o trabalho para tirar, para acabar, né, com um pouco do acúmulo de água, enfim, para não propagar o mosquito, eles viram também que estava tendo um peso na saúde, porque a criança com essa má formação, com a doença congênita, ela demanda muito da saúde. Ela tem doença, necessita muito de cuidados paliativos e cuidados também com caros, né? Então, por exemplo, a maioria não tinha medicação caríssima, acima de R$ 8.000. Leite tem que ser um leite especializado, tem que ser um leite voltado para elas, enfim, alimentação, várias necessidades que fazia com que a saúde estava sendo sobrecarregada. Nós estamos trabalhando em epidemia, Éder, é considerado hoje milhares, nós não estamos falando de casos isolados no Brasil, nós estamos falando de milhares de crianças que estavam indo para o SUS. Por quê? Porque são locais mais propícios aos mosquitos, com menos cuidado, muitas vezes é um lugar rural ou interior. Então, essas crianças, essas mães têm uma necessidade menor, uma qualidade de vida menor, estavam tendo essas crianças, não estavam conseguindo manter, estavam procurando a saúde, o SUS, sobrecarregou o SUS. Opa! Aí o governo federal falou, vamos ver o que está acontecendo. E com isso, se criou a necessidade de responsabilizar pela demora, porque foi um atraso muito grande. Uhum. E aí se acometeu uma quantidade muito grande, que estavam tendo uma demanda muito grande. Doutora, só um adendo, eu fiz parte dessa agonia quando foi para descobrir o que era a causa. Uhum. E foi na minha gestação, no ano de 2016, o Pietro nasceu em fevereiro de 2017, e na gestação, com exames, já identificava essa criança, já estava com Zika vírus. Muitos nasceram com a cabeça amassadinha, não sei, né, doutor Helder, se você lembra. Mas, e foi na minha gestação, eu viajei para Serra dos Carajás, no Pará. E tenho familiares lá em Paraupebas e Serra dos Carajás, ali lado a lado, e visitei, e todo ano eu vou. E visitei tudo, e nem me liguei, né? A gente pensa, não vai acontecer comigo. Tanto, doutor Helder, que quando eu voltei, voltei da viagem, de férias, que eu fui no obstetra, no médico que me acompanhou, que fez o parto, ele falou, daí eu contei para ele da minha viagem, ele, aonde? Você estava na Serra dos Carajás? No epicentro. E aí ele colocou eu para fazer foi um check-up de exames. Eu tava só com uma coceira, alergia, mas eu não sei se é porque ser muito branca. E aí ele me mandou para um hospital aqui em Goiânia, eu até esqueci. Ele é público, que era o único que fazia todos os exames, nem particular fazia. E para sair esse resultado, foi meses, porque ainda estava em pesquisa. Graças a Deus não deu nada, o Pietro nasceu saudável, mas muitas mamães da mesma época que eu, 2016, 2017... Não conseguiram suporte nenhum, exame nenhum. Não, mas até mesmo, já fez o exame e detectou, já estava, entendeu?
Já foi Ou afetado fez pelo e mosquito. detectou, né? Entendeu? Então não tinha como remediar mais algumas. Hoje, no seu escritório tem crianças assim, eu também tenho, com Tem. sequelas graves. É. Graças a Deus. Na não época era do aconteceu nada. HDT, né? Que eles É, estavam fazendo HDT, isso. HDT. Doenças Estavam tropicais. fazendo isso, foi um levantamento. Porque aí o governo fez um alerta e começou a fazer uma campanha. Enfim, essas crianças, Foi, exatamente. infelizmente, vivem uma vida muito difícil. As mães, os familiares, têm uma renda diminuída aí de quase 60% dos rendimentos, porque o Como que gasto é trabalha? muito grande. O gasto é muito grande. Não, vive só de doação, E pedindo como que coisa. trabalha, vive Não só tem por, como. e por conta da criança. Isso, e É. aí a luta foi Abandonar o muito trabalho. grande dessas famílias de tentar conseguir um suporte, pelo menos financeiro, porque aí você demanda menos a questão da saúde, né? A criança, ela fica mais independente em questão de depender do governo, né? E aí, se nasce de tanta luta, de tanta busca, fizeram essa lei federal, que é a 15.156, de 2 de julho de 2025, onde diz que, primeira coisa que está lá, primeiro artigo, você vai ganhar uma indenização de 50 mil. Que é o quê? O tempo todinho que essa mãe ficou aí Sofrido, né? com os gastos que ela teve. E digo, não chega perto do tanto que demanda um gasto, sem contar o psicológico, né? E aí deram essa indenização de 50 mil, mais uma pensão mensal e vitalícia no teto. A gente fala teto, né? Mas é no valor total do regime que a gente tem em geral, ou seja, 8 mil e pouco que está o teto hoje, né? 8.200 e pouquinho. Isso. Então, essas mães têm direito a essa pensão no teto. Muitas mães não estão sabendo. Já Exato. recebi um LOAS, porque era de direito, porque o LOAS trabalha, LOAS quando a pessoa tem problema de saúde e tem uma questão familiar muito precária, ela consegue esse benefício. Essas pessoas que conseguiram esse LOAS para seus filhos, não precisa preocupar. Aí tem um detalhe que é atípico dessa lei. Você pode, sim, juntar essa pensão vitalícia com esse LOAS. Acumula, né? Então, você acumula os dois e ainda ganha a indenização. Então, saiu agora, de 2 de julho de 2025, essa lei federal para essas crianças. Então, tem muita mamãe aí que não está sabendo ainda, que já recebe o LOAS, mas que não está sabendo dessa indenização e não está sabendo dessa pensão mensal. Então, vitalícia. olha aqui, como boa professora que Fernanda fez esse contexto, deu uma mini aula aqui, e você tem certeza, você que está nos assistindo, já entendeu o conceito, o contexto e de onde surgiu isso, né? Mas você falou do contexto, já falou quem tem direito à indenização, agora avançando. E os requisitos? A mãe que está nos assistindo, ou alguém que conheça, né? Você que está nos assistindo, conhece alguém, quer passar a orientação para frente. Vamos lá, vamos providenciar documentação. Isso, tem que ter um exame onde consta que a doença congênita foi a época de 2015 a 2024 que teve relação direta com o Zika vírus. Então, os relatórios, o médico vai detectar que na gravidez a mãe estava com o Zika vírus. Tem que ter o Zika vírus mencionado. Senão, não tem como. Meu filho tem microcefalia, hidrocefalia, tem uma doença congênita, eu não tenho direito? Tem, há outros benefícios. Outros, não esse, né? Específico, por ser uma epidemia, por conta do contexto histórico que eu cheguei a isso, é que justifica de ter no relatório o Zika vírus. A maioria dessas mães já tem, porque todas elas que tiveram esses filhos à época já foram informadas, igual a doutora falou, de que existia essa relação. Então, vá a um advogado ou a uma pessoa que possa te ajudar a buscar esses direitos com o seu relatório, se teve um filho e ele teve o Zika vírus, procure, então, Tem alguma dificuldade na produção dessa prova, além do relatório? O que mais está precisando? Na verdade, exame, né? Exame de sangue da época também, né? Para cravar exatamente o nexo, né? Isso, as No plaquetas tempo. E tudo mais. O que está acontecendo? Agora vamos trazer para o dia a dia.
pela prática, né? Tem muita gente que tem problemas com os filhos e tá certo e justifica, enfim, e que estão procurando os escritórios porque querem justificar que o seu filho tem problema congênito através do Zika vírus, mas não tem esses pré-requisitos. Infelizmente, a gente está vendo muito E isso. tem como fazer uma produção de prova posterior? Depende, se efeito ela teve, retroativo. mas se ela teve exames médicos, exames de sangue, e conseguir levar ao médico, e esse médico conseguir analisar que naquela época a causa daquele exame ali, a alteração daquele exame foi o Zika vírus, ok. Mas Do contrário, difícil. vai bater a porta da Previdência e esse benefício vai ser negado, né? vai ser negado. É. Porque ele já não entra como benefício, ele entra exatamente como pensão. Porque pensão ela é Pensão o fato vitalícia. gerador, fato gerador dela é ocasionado de alguma forma, e desse caso é do Zika. Exatamente. O que está acontecendo na prática? Vou falar da experiência que eu tenho lá no escritório. Mamães me procuraram e eu entrei com o processo administrativo, que é o primeiro passo. O INSS, na lei, tem 30 dias, né, para analisar e implementar tanto a indenização quanto o pagamento da pensão. E ocorre que tem uns que tem 5, 4 meses. A gente, às vezes, deixa para tolerar, porque a gente sabe que o INSS está sobrecarregado. Porém, isso aqui é até dica para advogados, né, que estão iniciando aí na carreira previdenciária. Passou desse lapso, entra com ação de obrigação de fazer. O INSS tem que implementar o quanto antes. Uma das crianças na qual tem um processo em andamento, lá no escritório, para você ter noção, foi receitado, né, o médico indicou uma cadeira de rodas. Ele tem 8 aninhos, ele não anda, ele só se debate, ele não conversa. A mãe vive só por conta. Eu fui fazer o levantamento de um valor de uma cadeira de rodas, a mais basiquinha, R$8.000. A gente sabe que o governo, às vezes, supre, né? Tem a OVG, tudo, mas nem todas as mamães conseguem para os filhos. Então, tem que ser implementado o quanto antes, né? Não quer dizer Isso. que todos estão recebendo. Isso começa com a divulgação do nosso trabalho, né? Porque tem Exatamente. muita gente que ainda está meio que patinando nesse assunto. E outra coisa que é importante, que a doutora falou, a doutora Fernanda, pessoal, é o quê? Procure um advogado ou advogada de sua confiança, especialista em previdenciário, que já vai saber o que está pedindo, o que está fazendo, o conhecimento aprofundado, para não perder tempo, para receber o quanto antes. Lembrando também que muitas vezes a gente sabe das propagandas aí, né? Que não precisa de advogado para entrar. Se você fizer um pedido administrativo errado na justiça, primeiro que você vai pagar pelo tempo que vai ficar parado por um advogado. A gente estava até falando sobre isso. E segundo, que a demora ela pode ter sido evitada na fase inicial ali só com a documentação correta. Então tem muito isso que acontece também. Sim. Nós falamos sobre o contexto, quem tem direito à indenização, requisitos básicos, documentos básicos para fazer esse pleito administrativo. E você mencionou o valor, né? É o teto, essa pensão. Isso. Mas isso aí não gera também um desconforto com quem é... Não é, claro que não é a mesma coisa. Uma coisa é pensão especial, outra coisa é a aposentadoria ou O teto hoje é R$8.157. Mas não gera um desconforto até com... Não deixa de ser um privilégio, né, para uma mãe dessa, né? Para receber 8 mil de pensão especial. Isso, né? Não, mas na verdade é porque a gente confunde. Ele está igualado ao teto do regime geral, mas é um fundo que é pensão. Então, esse dinheiro está. Não, ou é o governo federal que aloca isso aí? Isso, é um governo federal que vai dar um suporte aí dessa pensão. Por isso que ele não entra como benefício nem aposentadoria. Ficaria sem sentido, né? Como se fossem as contribuições de uns financiando o outro. E vai abrir aí o pré-requisito para outras questões de outras doenças. Por isso que eu estou te explicando e vinco pelo histórico, para não chegar nesse questionamento. Por que é o histórico? Foi um lapso do problema do governo federal à época de não ter detectado, não ter feito um programa adequado, mas também demoraram a descobrir, porque realmente era difícil descobrir, assimilar uma coisa com a outra. Então, é tipo uma indenização que ele está dando para essas pessoas que não tiveram suporte até então. Tem nada, na verdade, a indenização é essa que vocês falaram de 50 mil e a pensão. É 60 agora, doutora? Não, 50 mil. Na lei agora saiu 50 mil, 60 eles estavam mudando. Isso. Agora, sobre o teto, doutor Helder, realmente teve essa discussão, teve revolta de muitos brasileiros.
Eu não quero entrar nesse mérito, né? Cada mãe sabe a dor do que é passar. com Não é criança nessa situação. precificador, né? Mas porque a preocupação é que vai tirar de onde esse dinheiro, né? Se o INSS está com desfalque, o governo, né? E a preocupação foi realmente essa. Isso, é porque quando fala dessa questão, nem é só da onde que vai tirar o dinheiro, mas é da questão de dar a oportunidade de outras doenças também, que tem outros Exatamente. gastos, né? Então, essa foi, eu acho que foi Quando alguém está na polêmica pele, maior. vai Isso. passar a entender Mas diferente. à época eles fizeram todo esse mapeamento e esse trabalho, falaram que, inclusive, igual está tendo agora sobre a pandemia, né? Sim. Sobre a Covid. Eles estão vindo também com projetos aí de quem ficou Quem não morreu está com sequelas graves. Exatamente, com quem está com sequela da Covid. Então, são questões e programas de interesse federal, do governo federal. Não é da Previdência apenas. Então, foi uma bem explicado aí. Isso, uma contraprestação com essas pessoas que passaram por essa epidemia. Mas quem vai gerir e receber o requerimento é o órgão da Previdência. É tudo da Só vai Previdência. gerir, Ele tem um fundo. A Previdência, na verdade, a gente não pode falar que o dinheiro está vindo da Previdência. É um fundo de questões. Isso, chama de problemas especiais. É tipo uma questões especiais que o país passa, do mesmo jeito que a gente tem um fundo garantidor quando o país está com problema de crise financeira, e ele tem esse fundo. A Previdência teve essa disponibilidade aí para pagar esse tipo de pensão. Alguma colocação a mais, doutora, Kelly, sobre essa questão da Zika? Isso mesmo, a doutora Fernanda pontuou tudo. Detalhe, ela entra igualada à aposentadoria especial, tá? A formação da lei foi baseada na aposentadoria especial. E é vitalício, né? Isso. E como vocês bem disseram, como não tem natureza previdenciária, então tem que se averiguar se a pessoa tinha qualidade segurada ou não, né? Isso, exatamente. Ao tempo, né? Isso. Agora, o pré-requisito realmente é ter essa síndrome congênita vindo do Zika. A gente fala até da sigla SCZ. O governo reconheceu, então, a morosidade, a lentidão em dar uma resposta à questão de prevenção, identificação e tratamento, e agora, com essa lei, vai tentar remediar ou compensar com esses valores. Ponto. É isso. Tá vendo? Foi uma ótima professora. Foi uma ótima professora. Professora Fernanda Pimenta, aqui no Reclame Já, o canal de quem? Do previdenciarista. Exatamente. Não é do consumidor mais não. Pode Preve. Vamos girar aqui a pauta, girando a pauta e voltando com ela. Kelly, Luísa, né? Kelly, explica para mim aqui qual a importância, como se começa o chamado planejamento previdenciário, né? Não é um nome bonito, mas é uma organização que a pessoa pode dar início, né? Para cuidar da sua velhice ou de um momento em que não possa mais trabalhar, laborar, gerar renda, riqueza. De antemão, explique aí pra gente no que consiste isso e quem nunca ouviu falar, qual é o primeiro passo para um planejamento, qual a importância de fazer isso e em detrimento de ficar quieto e achar que a coisa vai acontecer naturalmente na vida. Exatamente. Então, doutor Helder, como eu iniciei falando, o planejamento previdenciário é uma bússola, um norte para o futuro. Tem que está preocupado em se aposentar quando, com quanto, estou pagando certo, estou contribuindo da forma certa, com o código correto. Isso tudo é uma preocupação que abarca o planejamento previdenciário. Não é algo muito antigo, não, né? Que os escritórios hoje previdenciaristas, os advogados previdenciaristas estão oferecendo esse serviço, que é o quê? Muitos dos brasileiros pensam que simplesmente por completar a idade vai aposentar. Nunca contribuiu, infelizmente tem essa realidade ainda. Outros já estão pagando há anos e simplesmente bate a porta do INSS sozinho, administrativamente, e o INSS fecha as portas e procura o escritório. O que está acontecendo, doutora? Por que negaram a minha aposentadoria? E quando vai verificar, pagou 15 anos, 20 anos e não foi contado como tempo de contribuição. Por quê? Pagou de forma errada. Pagou com código errado. Entendeu? Isso eu estou falando para quem paga lá, pega o boleto e paga, facultativo, né? Individual. O carnezinho, o famoso carnezinho da banca de revista. O carnezinho laranja. E tem também os seletistas, né? Que são contribuintes que o empregador quem paga, né? Te pega ali. Se o empregador reter o valor e repassar errado, prejuízo para Exatamente. o empregado.
O planejamento previdenciário é fazer levantamento de todo esse norte, né? Para dar um norte. Então, tem várias formas. Por quê? Tem pessoas que querem começar a contribuir, os pais querem pagar para o filho, por exemplo. Se for menor aprendiz, com 14 anos, já pode começar. Ou então 16, a pagar como facultativo, né? Porque é estudante. Então, abarca todas essas coisas, né? Hoje, quem começa a contribuir com a reforma da Previdência. Então, tem diferença, né? Com quantos anos esse menor hoje vai aposentar, dependendo do investimento dele? Ele quer aposentar com o salário mínimo ou ele quer aposentar no teto? Tudo tem essa diferença, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um planejamento que eu fiz. Eu vou dar só um exemplo, pessoal, para vocês, para entender o tanto que é precioso esse planejamento previdenciário. Tem um senhor que me procurou e ele constava no INSS, ele fez o pedido de aposentadoria dele lá, constava 17 anos, 1 mês e 27 dias. Ou seja, ele já tinha idade de 65 anos, que é para aposentadoria, e muito mais do que os 15 anos necessários para se aposentar. O que acontece? O INSS conta esse tempo lá normal. Só que ele tem 7 anos contribuídos, entre aspas, em 1983. E o INSS contou Nosso como ano, tempo. né, Kelly? Você não quer revelar, pula né? essa parte. Tá vendo? Eu queria citar uma parte de aposentar, não precisava falar do valor do ano. Since 1983. Tá bom. Então, For, voltando. é melhor. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu fui verificar, não acreditem na simulação do INSS. Lá você entra com a sua senha e com o seu CPF e vai lá, simulação de aposentadoria do INSS. Lá não quer dizer, tudo que foi contribuído consta lá, mas não quer dizer o que está correto, né? Então, quando eu fui analisar, verifiquei. 7 anos ele trabalhou nessa empresa, mas a empresa só contribuiu 2 meses. Mas estava contando, ou seja... E passou a mão no dinheiro dele, né? Exatamente. Que descontou. Não descontou, não contribuiu. Não, passou. A empresa pegou o valor e deduziu e não repassou. Exatamente. Só que hoje essa empresa não existe mais. Pois é. Não tem... Então, assim, ele não tem provas. Ele tem 3 carteiras de trabalho. Deveria ter 3. Uma pegou fogo, que teria essa de 83, né? Assinatura. Então, não tem prova de nada. Perdeu esse tempo. Não tem mais... a não ser testemunhal. Também não estamos conseguindo. Estamos pelejando para ver uma melhor saída. E também verifiquei, o INSS contou como tempo mais 24 salários abaixo do mínimo. Pagou o INSS mensalmente, pessoal, se pagar errado, esses 24 salários não contam. Tem que calcular exatamente o valor vigente naquele momento. 2 anos. 2 anos perdidos, não conta. É como se ele tivesse pago com um valor já defasado do salário mínimo. Exatamente. Eu não sei, eles pensam que às vezes nesse mês eu não tenho o valor fechado de 11% do salário mínimo, por exemplo. Então, vou pagar um pouquinho, não vai dar problema, não. E vai assim. E a vida inteira vai desse jeito. Então, 24 salários abaixo do mínimo. Ou seja, precisa complementar. Já fechamos essa brecha, né? Então, você vai no INSS e resolve com um especialista. Então, ainda tem remédio para isso, então. Para esse tem. Isso é ótimo. Se fizer o planejamento, né? Se fizer. Porque a maioria desiste, já acha que não vai aposentar nunca e que jogou o dinheiro fora, né? E outra coisa também que muitos brasileiros não sabem. Fez o pagamento abaixo do mínimo, mas aqui, por exemplo, ele não tem nenhum salário igual ao teto e acima do teto ele tem 60 salários. O que é que eu posso fazer? Pedir isso aqui, mas isso aqui é judicial. O agrupamento. Se ele não tiver condições financeiras de pagar esses salários abaixo do mínimo complementar, porque lá para trás, até hoje, com juros e correção monetária, então a multinha fica muito alto. Eu peço para o juiz fazer o quê? A complementação. É o agrupamento. É o agrupamento, que é pegar o do valor excedente do que pagou a mais e utilizar dos outros. Mas mesmo assim, doutor Helder, ele perdeu aqui no cálculo, mesmo pagando esses 24 salários abaixo do mínimo, ele ficou com 13 anos, ou seja, precisa de 15. Agora o quê? Voltar a contribuir da forma certa, fechar as brechas que dá, e aquele tempo que ele nunca correu atrás, ele nunca olhou na vida dele todinha, de contribuição e trabalho, perdeu. Então, pontuando, então, erros mais comuns. Você falou, pagar abaixo do mínimo que é necessário, do percentual, né? Código errado,
contribui errado, né? No caso. É. Na verdade, a questão é que a gente, quando contribui compulsório pela carteira de trabalho, a gente não preocupa. É. Aí, só que quando a gente vai para o autônomo ou facultativo, a gente continua com a ideia do compulsório, e não é. Você tem que Exatamente. ficar de olho, é um dinheiro seu que tá indo todo mês. Principalmente agora que a informalidade está aumentando, então o pessoal está contribuindo muito com autônomo, com facultativo e MEI, e isso lá na frente dá muito problema. Fala aí Então, um pouquinho do MEI, do problema que tá dando do MEI. É porque o MEI, a contribuição dele é diferenciada. Sim. Ela é reduzida. É 5% se eu estiver enganado. Né? Isso, ela é reduzida. Se ela tiver no meio, por exemplo, você sair do autônomo, passa para o facultativo, passa para o MEI, você vai perder tempo e dinheiro na sua aposentadoria. Então, teria que fazer um planejamento previdenciário para saber se esse MEI aí foi interessante ou se a contribuição que você fez lá na frente, você vai ter que complementar. Então, aí é complicado. Outra questão que a gente vê muito é também por conta do excesso de trabalho, gente acumulando empregos. Então, enfermeiras, área de saúde, professores, trabalham em vários De regimes lugares. distintos. Isso. Exatamente. E aí, não sabe, fez 62, ou no caso normal, 57 ou 62 anos, vai e pede aposentadoria pelo INSS. Às vezes dava para aposentar pelos dois regimes, ou às vezes dava para aposentar, trazer de um para o outro, já era para ter aposentado muito tempo. Então, tudo isso a gente só Olha vê aí. com planejamento Com previdenciário. certeza, ninguém sabe disso. Porque não se ensina isso. Não fala. E o que acontece? O INSS só conta o que tá lá. Vai jogando. Ele não conta depois, ele não procura. O bom é que ele não devolve dinheiro errado. Não né? devolve. Talvez por isso que não fala, né? Coisa, né? Então, só de erro, o INSS arrecada muito, entendeu? Se receber esse O dinheiro, governo. fica aquilo ali, não tem vinculação nenhuma com a contribuição lista. Se devolve e avisa, a pessoa se toca. Exatamente. Corrige. Aí eu tô com outra questão que é o quê? Eu tô falando de questões na prática porque são exemplos para que todos vocês que estejam nos vendo não cometam o mesmo erro, né? Que é o quê? Pessoas que contribuíram a vida inteira com salário mínimo e depois perto de aposentar, 3 anos, 2 anos próximo de aposentar, chega em mim já à tarde e fala: eu estou agora contribuindo no teto. Comecei a pagar no teto. Porque eu vou receber... não faz diferença. Querem acelerar lá no final. Não tem diferença. Tem que fazer, no mínimo, uns 10 anos antes esses cálculos, procurar um especialista, previdenciarista, para ter uma noção que dá para melhorar. Começar a pagar diferente, mas aleatório, previdência, pessoal, planejamento previdenciário não é adivinhação, de planejamento para ter um norte, saber o que está fazendo, consertar o que está errado, para ter o resultado certeiro, porque ninguém, praticamente hoje, por exemplo, um empreendedor, um MEI, né, um exemplo, ganha bem, vive bem, porque está bem de saúde e tal, mas vier aposentar, está pagando, mas não sabe, vai aposentar com salário mínimo. Que hoje, raramente, é difícil achar alguém que vai viver com R$ 1.518, que é o salário mínimo atual. Então, planejamento é para isso, é organizar. Eu quero, hoje o teto é 8.100 e pouco, tá, eu quero viver do teto, ok, então vamos reajustar essas alíquotas. Outra questão, outro exemplo que eu quero dar, que é bastante preocupante. Essa cliente está no exterior e contribuiu aqui, e de lá arrumou um advogado aqui no Brasil, do qual e um contador. Assim, é preocupante, porque contador é contador. Ele não entende da lei, né? Ele entende dos cálculos. E o previdenciário é cálculo e lei, entendeu? Então, o advogado previdenciarista, ele tem que entender as duas coisas e especializar nisso, né? Porque abarca. Instruiu ela a pagar 6 anos retroativo. Tipo, ela pagou 6 anos num dia só. 2016, em 2016 ela pagou num dia só. Só sei que deu muito dinheiro. Deu quase R$7.000. E aí, o que acontece? Não adiantou, não conta em nada. Ela jogou dinheiro fora e já passou mais de... Não, foi em 2016? Não, foi em 2013. Porque já passou mais de 10 anos, não tem como reaver esse valor. Né? Então, assim, ela ficou sem chão. Por quê? Na verdade, ela foi instruída, foi o caso do advogado que eu te contei, que cobrou valores desnecessários, e um contador em conjunto. Então, fizeram cálculos errados, onde ela contribuiu, pagou valor errado, e hoje ela não está aposentada.
Eu vejo muito, além desse caso de gente de fora, pessoal idoso, gente com 80 anos que não consegue aposentar Sim. e que perdeu esse tempo. Aí eu converso com gente da nossa idade e falo, você contribui, né? Aí a pessoa vira para mim e fala, para que eu vou contribuir se eu posso investir? Como se a contribuição que você está pedindo para o INSS para pagar no INSS é 2 mil, 3 mil, 5 mil, 15 mil. Aí eu vou montar, sei lá, um empreendimento para alugar, que eu ganho muito mais. Nós estamos falando de R$100 e pouquinho por mês. É o que você gasta num bar para aposentar e ganhar pelo menos uma tranquilidade. Se você tem esse dinheirão também para investir em imóveis, ok, ótimo. Uma coisa não exclui a outra. Não sabe o dia de amanhã. Isso. Tem muito investidor que quebrou e hoje não tem nem aposentadoria de salário. Empresário hoje que está passando por dificuldade. Então, não tem coerência no discurso, entendeu? Essa ideia, faz um planejamento para você ver. Esses planejamentos hoje, o programinha, ele faz até quanto você vai gastar durante a sua vida para receber o tanto de aposentadoria em tal época. Mas para isso, Fernanda Pimenta, Kelly, Luísa, a Previdência Pública Particular precisa ser algo de entregar segurança para o usuário. Porque se ele viver com desconfiança de que o órgão não é sério, ou então que tem desfalque. Né? Tá. Mas não é a particular, eu estou falando a Previdência a pública mesmo. A pública. Mas a Previdência, o INSS, a Previdência, nosso regime geral, se você tem uma desconfiança do regime geral, você também tem uma desconfiança do mercado imobiliário. Você também tem uma desconfiança das ações. Se você parar para ter essa especulação, a especulação ela é nata do ser humano. Você não está trabalhando com isso. Inconcreto, aí você não está trabalhando hoje, você está trabalhando amanhã. Amanhã no imobiliário também gera especulação. Ações gera especulação. Previdência gera especulação. O que acontece, doutor Helder? Eu estou dizendo porque eu não vejo estímulo, eu não vejo propaganda se estimulando as pessoas a serem contribuintes, a pagarem. Eu nunca vi uma campanha educativa da Previdência. Tá. O que acontece? Para trazer mais segurança. O nosso papel aqui, eu sempre falo e repito, fica até maçante, é social. É fazer o que o governo não faz, é levar informação. E o planejamento previdenciário é realmente o especialista previdenciário, estamos falando de previdência, é para trazer não 100% de segurança, que ninguém tem 100% de segurança na vida, mas uma certa, um respaldo. Mas eu quero abrir aqui, doutor Helder, é algo que eu estava conversando com a doutora Fernanda, entre nós duas, é íntimo, mas eu vou abrir porque serve de exemplo para muitos brasileiros que estão aí, muitas mulheres da nossa idade, ou então mais novos. Vocês de 83, né? 83. Então, o que acontece? Nós estávamos preocupadas, conversando. Também fica preocupado, mas nós duas não só questionamos, nós colocamos em prática. Por quê? Hoje, se eu vier a falecer, o meu filho tem uma pensão por morte. Por quê? Eu não sei se o INSS vai quebrar, se o governo vai acontecer alguma coisa, mas eu pago. Eu pago na certeza de que eu estou fazendo a minha parte. Porque enquanto eu ficar reclamando do governo, ficar sem reagir, sem tomar providências, vai ser pior. Entendeu? E outra coisa, pessoal, não pense só quem tiver condição, não pense somente na Previdência, no regime geral, que é a Previdência, pagar o INSS. Pense quem tem condição, quem está fazendo os investimentos imobiliários ou qualquer outro que seja, também pagar uma Previdência privada. Exatamente. Falando que por que o governo não faz a propaganda? Porque investir no imobiliário também é lucrativo para o governo. Investir no banco também é lucrativo, teoricamente, para o governo. Então, não é função do governo. Mas não é. É preocupação pessoal. Não é, eu vou fazer, simplesmente lá e fazer. É estudar. Se não tem condição de entender, contrate um especialista que tenha. E outra coisa, estude também investimentos, por mais que comece de pouquinho. Entendeu? É outro seguro. Fernanda entende investimento. Sim. É o desespero. Nós duas estávamos falando sobre isso, realmente. Então, é uma preocupação nossa, mas nós estamos agindo, não só reclamando.
a ideia é o seguinte, é você ser um acionista, um aposentado com previdência privada, investidor e Renda tudo, passiva uai. vindo ali. Renda Faça o variável. planejamento que dá certo. Então é isso. Vai ter que reclamar, o canal é Reclame Já, ué. Então, nós estamos no lugar certo. Então, o doutor Helder reclama e a gente traz a solução. Deixa eu girar a pauta aqui para aproveitar ao máximo vocês aqui e falando agora sobre a aposentadoria do brasileiro que vive aonde? No exterior. E eu abro com a Kelly com os comentários também da doutora Fernanda Pimenta. Me explica aí, Kelly Luiza, como é que funciona a contagem do tempo, como é que a pessoa, o brasileiro que mora no exterior, trabalha no exterior, mas quer contribuir aqui no regime nosso, como é que funciona na prática isso aí? O cara tá lá em Orlando. Tudo bem que o cara que tá em Orlando, ele não vai precisar do dinheiro do real brasileiro, não. Mas ele tá lá em Orlando, tá trabalhando, tá bem de vida lá na Flórida. Mas aí ele tá preocupado pensando em aqui. Não, eu quero voltar pro Brasil quando tiver X idade. Tá. Como é que ele contribui? Como é que funciona aí? É o seguinte, pessoal, eu já vou iniciar com a frase. O INSS não desfaz de nenhum brasileiro que só porque atravessou o governo, né? O INSS, o governo não desfaz de nenhum brasileiro, não deixou de acolhê-lo simplesmente porque atravessou fronteiras. Entendeu? E muitos brasileiros estão lá passando, muitos estão passando necessidades. Outros trabalhando de forma ilegal, não está no país de forma legal, independente de estar ilegal ou não, o INSS não olha isso. Lógico que a contribuição sim, mas ele não vai te desamparar. Das duas formas, ilegal ou não, o Brasil, o governo, o INSS, acolhe esses brasileiros lá. Então, muitos viram, né, as costas, vou embora do Brasil porque não tá bom para mim, independente de qualquer que seja, vou viver na Europa. E simplesmente larga tudo que deixou aqui, a vida trabalhada. Tem gente que deixou 12 anos de contribuição, 9 anos. Eu vou falar de pessoas que estão legalizadas no exterior. Está lá há anos trabalhando, pessoal. O tempo contribuído no exterior, no país, eu vou falar ainda dos países que tem tratado com o Brasil, o acordo, dá para usar no Brasil, o daqui usar no país que vocês estão e aposentar nos 2 países. Tá? Não abram mão de direito de vocês. Se vocês vão voltar para o Brasil um dia, eu não sei. Se quer ou não, a gente não sabe do dia de amanhã. Mas simplesmente se resguardem. Está na Europa, um exemplo. Pode receber, o Brasil manda parte da aposentadoria que cabe ao Brasil para o país. E vocês querem vir embora. Tá em Portugal, Bélgica. O país manda para cá a parte que cabe a vocês. Então é um seguro. Sabe, vocês têm que entender a previdência como um seguro, independente do país. Agora eu vou falar bem rápido os países que têm acordo com o Brasil. Então tem os países bilaterais, acordo bilateral e multilateral, tá? Os países que têm acordo com o Brasil de tratado, que é da previdência, podendo usar o tempo do país que vocês estão com o Brasil, são Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Chile, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Japão, Portugal, Suíça, Canadá e Reino Unido. O que acontece? Esses países são um acordo bilateral, que é o Brasil com um país. Agora tem esses que é o Brasil com a Argentina, que é o Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses países têm acordo multilateral, que são vários países seguindo as mesmas regras. Tem que entender o advogado que vocês procurarem para fazer, solicitar essa aposentadoria, porque também precisa de um planejamento, porque tem que pegar a contribuição da vida toda lá, do país que eles estão, e analisar o daqui, né? Simplesmente fazer pedido não, porque senão também vai dar errado, né? E saber quanto vai receber da parte do Brasil, quanto que vai receber do país que vocês estão, e tem que conhecer o tratado. Cada país desse tem um tratado diferente, não é regra geral igual para todos. Então, Perfeito, doutora Fernanda, e complementando aí, né, essa questão com a palavra. Essa questão do exterior aí, eu vou ser muito sincera. Eu já tive clientes e parentes, né? Que lá fora você recebe por hora trabalhado. É diferente. E a previdência, lá não é bem uma previdência, é uma capitalização, né? Isso. Então, e lá eles têm a visão da produtividade, né? Então, você produz, investe no próprio país e você tem uma vida mais tranquila na capitalização. Agora a pessoa está lá, produzindo lá e acha que não vai conseguir continuar por lá e volta para cá,
você fica desamparado de lá e desamparado daqui, se você vier sem um planejamento, sem uma instrução. Então, são países diferentes, com mercado diferente, com financeiro diferente e com previdência. Às vezes nem tem previdência, igual eu falei. Muitas vezes o pacto é diferente, mas a forma de recolhimento é diferente, o tempo, a idade. E eu falo que previdenciarista todo dia acorda com a resolução. Instrução Tá normativa. pior que tributarista. Nunca consegue ser planejado. Todos os estudo dias. eterno. O estudo eterno. Todos os dias. Imagina você morando lá de fora e Quem vai querer ficar que vai vir monitorando aqui isso? tranquilo. Não, eu estou trabalhando aqui ganhando, E teoricamente, ganhando euros por hora. e eu vou receber 10 mil reais lá no Brasil por euros, ou meu euro transformado da... Não, Tá, mas na prática, quando é que compensa, então, pagar remunerar o regime nosso, INSS, morando fora? Tô bem lá fora, tá ganhando em euro, dólar, mas tá preocupado com aqui quando voltar. Quando é que compensa? Como então, é que aí vocês você fazem essa avaliação aí aí? você contrata eu e a doutora Kelly, que a gente faz o planejamento. Exatamente. Tem Tem como- esses Pronto, tratados, vendeu. né? Tem esses tratados aí de Então, cooperação. assim, de qualquer forma, eu aconselho o brasileiro que está fora, querendo voltar ou não, estando ilegal lá ou não, a contribuir no Brasil. Se está trabalhando no país e contribuindo para o país, automaticamente vai servir como tempo para cá. Então, não precisa de pagar. Se está ilegal, a situação está difícil, porque não sabe se vai legalizar, não sabe se vai voltar para o Brasil, se vai ser exportado, o que vai acontecer. Se for voltar para o Brasil, continua pagando daí, é baratinho. E tem um código gente, correto. você está recebendo em euro. Nossa, Não, é ele vai dinheiro pagar cento e pouquinhos aqui para receber. Ah, não. Isso, então paga daí para cá, não é menos de de um qualquer dia ele forma. paga a remuneração do mês todo aqui em contribuição, hein? Exatamente. Então, assim, tem a forma Dependendo certa lá de do- contribuir, não é qualquer código. E outra coisa, tem muito brasileiro no exterior ilegal e pagando MEI. Ou então, legalmente, independente de qualquer seja, pagando MEI aqui ainda no Brasil. Vai dar problema, entendeu? Então, o Brasil não quer saber se vocês estão legal ou ilegal. Ele te acolhe nas duas opções, né? O brasileiro Se que tá no tiver na exterior, qualidade né? de segurado, ativo, vai Exatamente, acolher, porque né? se voltar para o Brasil, tá tranquilo. Por quê, gente? O INSS, a Previdência, não é só aposentadoria. E se você vier a falecer, você vai deixar os seus familiares resguardados, vai estar com a pensão por morte, Uma doença seus filhos, incapacitante, né? uma invalidez, vai perder qualidade de segurado, um acidente, não sei quantos meses, vai ficar Exatamente. acamado. É o que eu Isso pode falava, acontecer qualquer um de nós. Era o Exatamente. discurso do MEI. O MEI, se não é falar preocupado com a aposentadoria, mas era o benefício em caso Assegurado. de incapacidade. Para estar Agora, a assegurado. pergunta que não Tá quer certo, calar. tá correto. Só você sabendo no planejamento a hora que você deve complementar para não ficar no prejuízo. Exatamente. Então, tudo isso envolve planejamento. Independente de estar aqui no Brasil, brasileiro que nunca foi para o exterior, quem está lá, tudo isso, primeiramente, surge para saber todos os erros, os acertos e consertar daqui para frente, saber um norte, uma bússola, é planejamento. Agora, a pergunta que não quer calar. Agora, eu serei entrevistadora. Doutor Helder, Não você fiz está planejamento, contribuindo com o INSS? Não fiz planejamento. Pois é. A minha contribuição tá com um buraco lá. Pois é, isso Porque é eu tinha grave. como contribuição como servidor vendo, lá da pessoal? UEG. Santo de casa não faz milagre. Tinha contribuição como MEI e tinha como contribuição do carnezinho. Tá. E eu preciso só organizar isso aí. Eu tô nesse Pois é, ou seja, perdeu a qualidade Vamos cobrar segurada. quanto no planejamento? O tenho- trabalho aqui é grande, viu? Eu fui olhar, E é um puxar lá cliente no. exigente. Eu fui puxar no INSS só com esses três lá. Pois é. Contribuição de servidor, depois como carnezinho, avulso e MEI. Eu tinha uns Doutor três lá. Helder, eu vou te utilizar como exemplo, para te preocupar mesmo. E Não, é preocupado, como eu tô exemplo todo na prática, exemplo na prática de o que não fazer, pessoal. Por quê? O doutor Helder, porque nós temos certeza da morte. Eu falo que eu tenho duas certezas na vida, que Deus existe e a morte. A morte vem. Se você vier a falecer amanhã, pensão por morte, você não vai deixar. Vai deixar a esposa e um filho, sem resguardo. Se você ficar doente, acontecer um acidente, pode acontecer com qualquer um de nós, uma cirurgia, você vai ficar Com certeza. sem um salário, porque a Previdência não vai te acolher. Então, não te reconhece. Eu só preciso conferir se eu tô com a privada. Isso eu tenho que conferir, que eu não sei de cabeça. Então não. é Eu importante lembro de também. ter- E aí o planejamento previdenciário, é importante falar, né, doutora? Que não é só para regime próprio, não. E regime geral não, regime próprio também.
Na verdade, aqueles que se comunicam em vários regimes durante sua vida laboral é o que mais precisa fazer o planejamento. Ah, é? E eu faço pergunta, e vocês estão em dia também? Sim. Sim, estamos, e nós estávamos conversando por isso, que eu também sou muito preocupada E é com a isso. Previdência da OAB ou a Previdência... Não. É outra coisa, pessoal, que nós duas estávamos conversando. Não tenho resposta certeira. Mas quando for fazer uma previdência privada, procure um banco com a menor probabilidade de quebrar. Todos têm a probabilidade. Mas eu indico... Vou falar. Pode vincular. Eu indico 2 bancos que estão ligados ao governo. Tem probabilidade de quebrar? Igual o Collor pode fazer, eles podem fazer, pegar nosso dinheiro igual o Collor fez um dia, com poupança? Sim, mas é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, porque eles são ligados ao governo. Não faça conta digital, é muito perigoso. Então é isso, nosso conselho é esse, nós estávamos conversando. Nós estamos falando de um investimento a longo prazo, né? Então, assim, não é capitalização, porque capitalização e seguro de vida, você investe, mas daqui 5 anos você pode resgatar. Nós estamos falando de questões de a longo prazo. Então, realmente, nessa parte, a gente tem que pensar numa coisa teoricamente mais segura, né? Porque, e também pode entrar no planejamento, né, doutora? Isso. Faça um regime geral, que é o mais seguro até hoje. Faça um regime, o regime próprio. Faça uma privada. E se tiver sobrando dinheiro, faça um imobiliário, vai nas ações, vai tudo. Né? Exatamente. Aí, o que acontece? Deixa eu só... Ações é Fernanda entende. A gente tenta. Não, imobiliários ainda não. A gente estava conversando sobre isso também. Só não compre ovo de avestruz, né? Por favor. Cédula de crédito rural. Isso. Então, pessoal, só diferenciando aqui para vocês entenderem, sem falar o juridiquês, o que é regime geral? São trabalhadores contribuintes do INSS. Regime próprio é quem é concursado. Então, eles têm uma lei específica, né? E previdência privada é quando você paga a um banco, vamos supor, eu quero pagar durante 15 anos, 20 anos. Lá eles vão fazer um cronograma, né? De quanto você quer aposentar e retirar essa aposentadoria, de quanto você vai receber e quanto você vai pagar por mês. Essa é a previdência privada. Eu preciso girar aqui, já caminhando para os minutos finais, mas ainda dá tempo. Fernanda Pimenta, aqui no canal do Consumidor, hoje com conteúdo previdenciarista. Fala sobre a biometria obrigatória, né? Não, agora vamos falar das coisas urgentes que estão saindo aí de última hora, né? Você tem alguns minutinhos aí. Biometria. Todas as solicitações da agora para frente de auxílio, benefícios, aposentadorias, estão sendo solicitadas uma documentação com biometria. Por exemplo, CNH e algumas das carteiras de identidade que estão atualizadas. Gente, é para pessoas que estão entrando agora, tá? Não precisa de desespero. Começou dia 21 de novembro, mas o desespero e agora sou aposentado? Não. Vai implementando. Isso, não é prova de vida, tá? É só biometria. Você vai entrar... Quando entrar para solicitar algum benefício ou aposentadoria, você tem que ter essa documentação aí com a biometria, tá? Que biometria é aquele código de barra, código barra, não, como é que fala? QR Code, né? Que fica atrás, por exemplo, das CNHs atualizadas e das carteiras de identidade. Só está dispensada aos novos benefícios acima de 80 anos ou acometidos de doenças graves. Depois, o governo vai fazer um programa para aqueles que já têm benefício. Outra coisa que está saindo agora é a procuração eletrônica. Exatamente. Isso aí está muito em discussão, que eu acho que foi implementando ainda. Trabalhando com a história rápida, que agora eu fiquei um pouquinho de tempo, mas eu vou tentar fundamentar. Como tem muita fraude, o INSS resolveu trazer aí para dentro do meu INSS essa procuração, porque na administrativa muitas vezes a gente não precisa, né? E o que é essa procuração? Você entra no meu.gov, tá? A pessoa física entra no meu.gov, entra lá e libera a procuração da pessoa. Põe o CPF, por exemplo, meu ou da Kelly lá, por favor, e aí libera a gente para ter acesso ao seu INSS, tá? Lembrando que a pessoa que está sendo qualificada... Isso para não ficar pedindo senha aí toda hora, login e senha de cliente, né? Isso. Eles adoram mudar. Isso, eles adoram mudar. Virou e até meme, o processo todinho.
Então, libera a gente que a gente mexe, fica mais tranquilo, não precisa do login e senha, tá? Outra coisa, outra mudança e última, prometo ir rápido, que é os 30 dias agora que não vão mais prorrogar, tá? Os pedidos aí de auxílio-doença vão ter que passar por perícia, não tem prorrogação mais. O que pode ocasionar? Uma alta demanda, tá? Para perícias, que já está sobrecarregado, mas enfim, tentaram aquele ateste médio, né? Liberava um tempo de 6 meses e tal, mas agora não vai poder prorrogar, então tem que voltar esse pessoal para as perícias. Aí tem os mutirões, a saída que o governo dá, que fala, que o INSS fala e o Ministério da Previdência fala e estão fazendo, são mutirões. Então, infelizmente, vai ser demorado. Orientação prática e rápida para evitar o quê? A suspensão inesperada. Aproveita e emenda. Porque esse pessoal está perdendo o prazo de 30 dias. Que possa perder o prazo de 30 dias. Isso, é o 15 dias, né? Antes de correr dos 15 dias, já vai atrás de alguém. Ou se não, entra, né? Que diz que não precisa de auxílio para entrar no meu INSS, com o INSS. Já solicita aí, então, para marcar a perícia, tá? Por quê? Porque a pessoa fica esperando o tempo para prorrogar, não está prorrogando e perdeu o tempo de marcar a perícia. Vamos supor que tem direito lá no atestado médico, o médico pediu 180 dias, 6 meses de atestado. Deu entrada, vai analisar documentalmente somente, sem passar por perícia. Ou seja, vai pagar só 30 dias o INSS. Passou disso, quer receber o restante, pessoal, vai ter que remarcar, passar por perícia presencial. Exatamente. Não esqueçam de estar com os documentos atualizados e ter sempre uma orientação de alguém especializado na área, porque a gente conhece muita gente entrando errado, perde, aí trava, viu? Éder, fica 30 dias sem a pessoa poder passar por um novo pedido, poder passar por uma perícia, aí a pessoa tem que não dá conta, já fica 30 dias sem receber, ainda tem que entrar de novo e ainda tem o tempo que demora. Exatamente. E outra coisa, passou dos 30 dias, não fica esperando que o INSS vai prorrogar automático, que não vai, prorroga. Tem que tomar providência. Exato. Senão não vai receber mais. Entendeu? E outra coisa, as perícias de hoje que estão sendo agendadas, tá indo para abril e março, porque o INSS está abarrotado. Tá tendo os mutirões mais para os interiores. Aqui na capital tá muito mais... Aparecida? Não teve um mutirão, mas não foi contemplados todos, né? Então, assim, mesmo assim, ainda tem um limite, né, de quanto de pessoas, quantidade. Tá complicado. Então, não deixe de buscar os direitos, alguém que realmente entende. Kelly Luísa, uma frase de ouro sobre planejar o futuro. O microfone é seu aí no canal do consumidor. Pessoal, a frase de ouro, eu vou ler porque essa é de ouro. E foi eu quem fiz especialmente para vocês, tá? E serve para mim também. E para o Dr. Helder e para a doutora Fernanda. A previdência é colheita. Quem planta bem, colhe tranquilo. E planejamento é solo fértil que garante que o amanhã seja mais leve, mais seguro e mais digno. Então, lute pelo seu amanhã, lute, faça um planejamento com cautela, para que viva, não sabemos o dia de amanhã, mas que ele seja tranquilo e mais leve. Você tem uma frasezinha dessa também ou não, doutora? Olha, tem várias Dá pra inventar, frases. né? Não deixe de procurar seus direitos. E outra coisa, pessoal, a gente não deixa de suprir o presente pensando só no futuro. Essa questão de, mas lá na frente isso não vai adiantar. Faça sua parte. Isso não. Faz o hoje, porque o amanhã a gente não consegue, nem sabe se a gente vai estar vivo. Então, a chance de dar certo. Exatamente. O governo não tem interesse, o órgão público não tem interesse de chegar em você e pedir para você ser uma pessoa coerente. Então, esse interesse tem que vir da gente. Se o hoje está difícil, imagina amanhã. Então, se você tem um dinheiro a mais, tem um tempo a mais, tem uma verba a mais, investe. Investe numa previdência, investe num planejamento, investe em você. Resumindo o que eu e a doutora Fernanda falou, a frase do meu pai, doutor José Maria. Não adianta rezar na hora da morte. É complicado. Aí eu escuto isso desde que eu O seu Zé Maria, de jeito. Imagina ele falando ou isso. Ou seja, é o que ela falou. A gente tem que fazer o hoje pensando, plantando. E por falar em plantar, você tem um minuto para plantar o interesse aí do nosso espectador em procurar o planejamento previdenciário, uma cobertura, uma informação técnica. Um minuto, Kelly Luísa, suas considerações finais, agradecimentos e como te encontra nas redes sociais. Exatamente. Pessoal, uma honra estar aqui mais uma vez.
é sempre um privilégio, porque, repetindo, a nossa função aqui é social. O que nós três estamos fazendo, o que o governo não faz, o que o INSS não faz, não adianta esperar que eles não vão passar informação do que está errado, do que está certo. Então, ao procurar um advogado ou advogada especialista em previdenciário, tenha paz no coração de escolher aquele que realmente sabe o que está fazendo, seja especialista, não espere mais. Isso é um investimento para o futuro. Para me achar, eu estou no Instagram, kellyluiza.advocacia, Luiza com S, e sejam bem-vindos. E essa caneca é a sua, porque a doutora Fernanda já recebeu a dela no podcast já passado. ganhei. Mas De quando Natal. tiver um novo modelo, Por favor. Também novo quero. podcast, nova caneca para Isso. coleção. Obrigada. Eu quero deixar aqui Fernanda. o meu agradecimento de estar aqui presente com vocês e dizer que estamos aí para ajudar, né? Nosso trabalho é ajudar, nosso interesse social é esse. E precisando de tirar alguma dúvida, pode procurar. Eu atendo na Arlete Araújo, Advogados Associados, mas eu tenho um Instagram também, que é o Pimenta Dourado, que é meu sobrenome. Estou aí trabalhando para isso. Estamos, né? Trazer informação correta. Informação clara, precisa, sem juridiquês, sem enrolação. Exatamente. Obrigado, Kelly Luiza. Obrigado a você, Fernanda Pimenta, nossa professora aqui também. Fernanda Pimenta, pela cooperação e pela parceria. Lembrando que esta gravação, este conteúdo, este podcast é uma iniciativa do canal Reclame Já com os escritórios Kelly Luiza e de Fernanda Pimenta, lá no Arlete Araújo. É uma parceria dos escritórios, é um conteúdo, então, compartilhado. Se você gosta desse tipo de informação, gostou desse tipo de informação, considere se inscrever, deixar o joinha, comentar e compartilhar este vídeo. Isso é muito importante para o engajamento do canal. Meu nome é Elder Leite, o seu anfitrião, e você está onde? No Reclame Já, o canal do consumidor. Até o próximo vídeo. Tchau!